Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar um pouco de cultura brasileira dentro da vibe do programa de ontem, que nós falamos da demografia, falamos de questões políticas, falamos de questões de racismo, etc. Hoje a gente vai falar, ainda dentro da cultura, ainda dentro da brasilidade, nós vamos falar especificamente da cultura brasileira, que ontem nós fizemos uma passagem rápida. E o nosso título aqui vai ser A Cultura Brasileira, Formação, Resistência e Reinvenção. Eu vou tentar que esse podcast vídeo fique mais rápido e vou fazer algumas citações de pessoas ilustres que já são conhecidas, de literaturas que também são conhecidas, as que não forem, algumas que estão citadas aqui nessa pesquisa que eu fiz, são coisas que eu não li, mas conheço os autores. Mas a maioria eu li e de repente você vai ouvir e vai sintonizar. Vale a pena a gente fazer essa leitura do país, culturalmente falando. Eu já sou uma pessoa mais ou menos vivida, eu tenho 68 para 69 anos, então algumas das coisas que vão passar aqui são coisas assim que eu tenho conhecimento de história, tenho conhecimento de literatura. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, mesmo as gerações mais jovens, deve ter ouvido falar ou ter tido contato com isso. De repente sim, de repente não. Esse vídeo podcast ele quer ilustrar as pessoas e trazer à baila alguns assuntos que a gente poderia discutir, principalmente as gerações mais novas, para conhecer um pouco mais do Brasil, para ver se a gente sai dessa inércia, porque nós temos uma cultura pujante. Nós somos um país, assim como a Índia é um país diferente, assim como a China é um país diferente, assim como o Japão são culturas diferentes. Aqui na América Latina, Bolívia, Peru, Colômbia, a própria Argentina, Chile, Uruguai. O Brasil ele tem uma nacionalidade, uma peculiaridade. Ser brasileiro nas diversas regiões que temos aqui é uma coisa assim muito interessante. Dá para a gente pesquisar muitas coisas. Eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito da nossa terra, eu gosto muito da nossa vegetação, da nossa topografia. Eu tenho mania de viajar de carro por algumas regiões do país e só não conheço mesmo o norte e boa parte do nordeste, mas conheço um bocado. O sul, de repente poderia conhecer também, não conheço tanto quanto deveria, mas assim, quando a gente viaja pelas estradas brasileiras e conhece os rincões, a gente vê que nós temos muita diversidade, muita cultura diferente. Tem coisas que o Sudeste não sabe que tem no Norte, que o Norte não sabe que tem no Sul, no Sudeste. Nós somos países dentro de um país, mas somos um país. Por mais que o Norte, o Nordeste e o Sul se sintam essencialmente diferentes, mas isso não é uma verdade consagrada, até porque as imigrações elas vieram aqui tanto para o Norte, quanto para o Nordeste, quanto para o Centro-Oeste, quanto para o Sudeste, quanto para o Sul. E vieram imigrações de muitas pessoas que ajudaram a formação do brasileiro, italianos, alemães, até franceses, mas menos, né? Os portugueses principalmente, obviamente, os coreanos vieram aqui também. Nós temos aqui bolivianos, nós temos aqui peruanos, nós temos até chineses aqui, e japoneses principalmente. Então a gente tem uma diversidade da nossa cultura indígena, cultura negra e cultura europeia, mas também baseado nesses outros povos. O Brasil é realmente muito fascinante, muito interessante, e a gente deveria dar mais valor. Infelizmente nós não temos uma política boa, nós não temos uma elite legal,
mas nós somos um país sui generis. Existem outros, obviamente, mas nós somos também muito interessantes. Então, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente e vamos torcer para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, tá? Para que a gente possa ter assim, um pouco mais de conhecimento e que ele possa abrir portas para que as pessoas... É claro que existem trabalhos muito mais bem feitos do que esse aqui é o resumo do resumo do resumo. Mas se eu conseguir que as pessoas se interessem pelo tema, eu já ficarei satisfeito. A cultura brasileira é o resultado de um processo histórico complexo e colonização, miscigenação forçada, exclusão e resistência. Por isso que o nosso título é a cultura brasileira, formação, resistência e reinvenção. Porém, também é um caldeirão efervescente de influências, né? Por isto mesmo eu falei sobre isso, mesmo forjada por séculos de miscigenação, ainda que forçada, colonização, mas em busca incessante por identidade própria. Mergulhar nas nossas profundezas é desvendar um tecido complexo, onde tradições ancestrais se entrelaçam com modernidades vibrantes, atuantes, diferentes, até divergentes de certa forma, e onde as contradições sociais coexistem, mas numa rica expressão artística. Essa mistura, longe de ser harmônica, ela definitivamente não é harmônica, ela foi marcada por violências, infelizmente, por desigualdades, infelizmente, que ainda ecoam na nossa sociedade atual. Autores como Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, uma publicação de 1933, destaca a formação de uma identidade nacional a partir de um sincretismo cultural, e isso é verdadeiro. Enquanto Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, edição de 1995, analisou como um projeto civilizatório inacabado, marcado por contradições, ainda sobrevive e parece que vai longe. Então, como é que seria a identidade da nossa formação brasileira? A mestiçagem e a colonização. A base da cultura brasileira reside em uma formação histórica singular. Colonização portuguesa, presença massiva de povos indígenas, tráfico transatlântico de africanos moldaram uma sociedade profundamente miscigenada. Isso aí é a nossa formação. Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, já mencionei, descreve essa formação como um novo resultante do entrelaçamento de matrizes distintas, e isso é muito original. Essa mestiçagem, longe de ser homogênea, gerou uma multiplicidade de expressões culturais que se manifestam em cada canto do país. A língua portuguesa, embora unificadora, carrega sotaques e palavras de origem africana e indígena, enriquecendo o léxico e a sonoridade do português falado no Brasil com sotaques regionais e dentro da mesma região sotaques diferentes. Autores como Florestan Fernandes, em 1978, uma publicação, e Lilian Schwartz, publicação de 2019, além de Darcy Ribeiro, a mesma publicação de 95, mostram como essa formação sociocultural gerou um país de profundas desigualdades, sim, mas também extraordinária riqueza simbólica, expressa nas artes, na oralidade, na música e na literatura popular. E é isso que nós não conhecemos ainda de norte a sul, de leste a oeste, que poderia ser pesquisado e aprofundado. Bom, mais uma vez, Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, vinha apontando que o Brasil nascia de uma confluência entre povos indígenas, africanos e europeus, já dissemos isso. Não como uma harmonia idealizada também, já o dissemos, mas como um entrechoque marcado pela violência da escravidão e do colonialismo. Gilberto Freire destacou o papel da democracia racial como um mito fundador, e é realmente mito, tá? Autores como Florestan Fernandes e Lilian Schwartz desconstruíram essa visão, demonstrando um racismo estrutural persistente como base da sociedade brasileira. Por outro lado, a obra de Gilberto Freire é uma obra rica. Ele teve equívocos na sua visão, talvez até influenciado pela época, por aquela visão de integração da nossa sociedade. A sociedade estava passando por um branqueamento desde o início do século passado, porque as pessoas queriam a miscigenação para ver se a raça ficava mais branca, e aí nessa surgem o pardo, o claro na mesma família, algumas pessoas com características indígenas, negras e brancas da mesma família, mas tentando-se um branqueamento, não sei porquê, né, essa cisma, aí claro, é por causa da escravidão, né? Mas então, o trabalho de Freire é um trabalho bonito,
com equívocos, mas um trabalho bonito. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, publicação de 1936, propôs a ideia do homem cordial. Isso é uma outra coisa a ser discutida. Isso seria um símbolo de uma sociabilidade ambígua, capaz da hospitalidade, mas também da violência. Isso é um fato. Eu não sei se o brasileiro é o homem cordial, mas é um homem que convive com hospitalidade, mas com violência também. São duas coisas que caminham juntos. Você chega num determinado lugar, você aceita, você conversa com todo mundo, mas existem diferenças. Mas as pessoas conversam com você. Então existe uma cordialidade aparente, mas essencialmente ela existe também. É um paradoxo isso. E isso é verdadeiro na nossa cultura. Darcy Ribeiro, voltando ao Darcy Ribeiro, ele fala a sua noção de povo novo, né? Dentro da publicação lá do Povo Brasileiro, ele interpretou cultura nacional como uma formação original, porém inacabada. E sim, ela é inacabada, é fruto da mestiçagem forçada, das lutas dos excluídos por reconhecimento e da autonomia. E nisso se convive aparentemente cordialmente, né? Quais são os folclores, os mitos, a cultura popular, a alma do povo? Bom, o folclore brasileiro é um universo riquíssimo de lendas, mitos, danças, festas, manifestações populares que refletem a diversidade regional e as influências de diferentes etnias. E isso é uma verdade incrível. Personagens como Saci Pererê, a Iara, o Curupira, o Boto são parte do imaginário coletivo transmitido de geração em geração. E isso está perdendo um pouco de força porque não está chegando na modernidade, como chegou na modernidade que eu digo assim, no momento de agora, porque isso chegou à minha geração. Chegou até a geração dos meus filhos, mas parece que está se perdendo isso aí. Era importante recuperar isso como visão histórica, estudo, para que a gente pudesse conhecer os nossos mitos, né? Nosso imaginário coletivo. E festas como o Bumba Meu Boi, que não são tão conhecidas no país todo, o congado, que não é conhecido, o frevo, as cavalhadas, demonstram a vivacidade dessas tradições e a diversidade região a região. A cultura popular também se manifesta em manifestações artísticas, como o artesanato, a culinária regional, que é rica, come-se muito bem no Brasil, né? Eu digo em termos de culinária, não de acesso financeiro, mas de culinária. Nós temos uma diversidade interessante. As pessoas que saem daqui e vão viver lá fora, acham que comer no Brasil, principalmente em Minas, é muito bom, né? Então a cultura popular também se manifesta em manifestações artísticas como artesanato, culinária regional, as cantigas de roda, né? O sociólogo Luiz Câmara Cascudo e antropólogo também, no Dicionário do Folclore Brasileiro, uma publicação de 1954, o livro dele é uma fonte inestimável para compreender a profundidade e abrangência desse patrimônio cultural. Ariano Suassuna, o grande Ariano Suassuna, propôs um movimento armorial como uma resposta à desvalorização da nossa cultura popular, defendendo uma arte erudita com raízes populares nordestinas. Mário de Andrade, por sua vez, já havia feito importantes incursões nessa direção com suas pesquisas sobre música, cultura oral. O Mário de Andrade também foi um dos fundadores do movimento modernista do Brasil, revolucionou a maneira de ver a arte e a literatura, como elas eram produzidas, dando espaço a uma nova visão de Brasil e de cultura brasileira. A obra poética, especialmente Paulicéia Desvairada, é considerada um marco na poesia brasileira moderna, abrindo caminho para novas formas de expressão e tema. Macunaíma, esta obra com seu tom irreverente e sua mistura de elementos indígenas, afro-brasileiros e europeus, é um exemplo da preocupação de Mário de Andrade com a identidade nacional e com a diversidade cultural do país. Essa cultura, se expressa como força no folclore, nos mitos, nas tradições populares, como dizia Luiz Câmara Cascudo, que dedicou décadas a registrar lendas, danças, rituais e ditados, mapeando o Brasil oral e ancestral, onde convive o boitatá, a mula sem cabeça, o curupira, mas também os orixás, os santos católicos, fundidos em práticas sincréticas como o candomblé e a umbanda. Uma marca interessante do Brasil é o sincretismo. A gente não podia acabar com isso, a gente tem que estudar isso. Hoje em dia, essa dicotomia entre uma religião que não tolera outra, isso não é uma tradição brasileira. Estão implantando isso aqui dentro, isso não é verdadeiro para a nossa tradição. O brasileiro, ele convive com muitas coisas e olha, ele fica assim abestalhado com aquilo, mas ele convive com aquilo.
Ele não exclui aquilo, ele não sai brigando conforme hoje em dia estão tentando impor isso. Vamos falar um pouco de vida urbana, favelas, periferias, os novos centros criativos que são criativos. O brasileiro arruma jeito de ser criativo em tudo quanto é lugar onde ele aparece. Com a urbanização acelerada do século XX, a cultura brasileira passou a ser fortemente marcada por favelas e periferias. Carolina Maria de Jesus, em 1960, foi uma pioneira a dar voz aos excluídos num livro chamado Quarto de Despejo. Mas o que é? É um diário que reflete o cotidiano dela, suas dificuldades, suas experiências. É uma obra que expõe a pobreza, a exclusão social e a luta pela sobrevivência em meio à marginalização. Isso numa coisa não de agora, do hoje, mas demonstrando que a urbanização já havia produzido isso por volta de 40, 50, 60 do século passado. A literatura marginal, com autores como Paulo Lins, Cidade de Deus, de 1997, Ferrez, com Capão Pecado, de 2000, Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, de 2018, denuncia a violência policial, o racismo, a pobreza, ao mesmo tempo que celebra a criatividade e a resistência das comunidades periféricas. É muito interessante ler isso para entender como que essa resistência, quem está na sociedade central, aqui na classe média, não tem essa visão. Quem está em outra região não tem visão dessas periferias que acontecem Brasil afora. A rápida urbanização do Brasil trouxe consigo a proliferação de grandes centros urbanos e com eles surgimento de favelas e periferias, como já foi dito. Longe de serem apenas espaços de carência, essas comunidades transformaram-se em celeiros de criatividade e resistência cultural. Isso não é visto aqui. O funk carioca, o rap, o grafite, o slam poetry, por exemplo, emergiram desses contextos, dando voz a realidades e aspirações de seus moradores. Hoje, alguma coisa disso está emergindo, está vindo para o centro de observação, mas ainda não é o suficiente. Artistas como Racionais MC, Carol Conká são exemplos de como a periferia tem se firmado e afirmado como um polo de produção cultural relevante, desafiando estigmas, construindo narrativas próprias. Filmes como Cidade de Deus, de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund, os documentários como Notícias de uma Guerra Particular, de 99, de João Moreira Salles e Katia Lund, são importantes registros audiovisuais que abordam a complexidade e a efervescência cultural das favelas. Favela aqui no Brasil, principalmente as do Rio, já foram até locais de turismo, né? Parece-se uma bestialidade falar isso aí, mas era interessante para alguns turistas conhecer esses centros deslocados do centro nevrálgico das grandes cidades, que traziam outras culturas que ninguém conhecia e os turistas quiseram conhecer. O Nordeste e Sertão e a resiliência como tradição. O Nordeste e o Sertão ocupam um lugar central na construção de uma identidade cultural brasileira. Eu considero, particularmente, opinião minha, você pode discordar, que o Nordeste são o povo mais culturalmente preparado e mais adiantado em termos culturais, né? Porque a cultura do Nordeste vem de longe. Grandes autores, muito folclore, muita interioridade, muita sabedoria do homem sertanejo, muita resiliência. É um povo extremamente autêntico, né? Não tem aqueles estrangeirismos, ele não se ocupa de estrangeirismo, não que isso seja ruim, mas porque a nossa cultura também é feita desses estrangeirismos, mas aquela cultura ela é uma cultura muito nascente, ela nasceu daquele chão. O Sertão e o Nordeste são espaços simbólicos, centrais na literatura e na cultura brasileira, por isso que eu considero ela adiantada. Obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, de 1968, O 15, de Queiroz, de 1930, Gabriela Cravo Canela, de Jorge Amado, mostram a força do regionalismo na crítica social. Não eram peças apenas, era uma crítica social também. Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, de 1956, reinventou a linguagem e conferiu ao sertão uma dimensão filosófica e existencial. Deixou de ser um espaço vazio. Esses autores desmontam, né, o estereótipo da região como atrasada. Não é atrasada. Onde tem uma cultura efervescente não é um lugar atrasado. Revelando sua complexidade sociocultural e autêntica. O Nordeste brasileiro, com seu sertão árido, sua história rica, é um capítulo à parte da cultura nacional. Por isso que eu considero muito evoluído. O Nordeste é um dos berços da cultura brasileira, com literatura engajada.
A resiliência do povo nordestino diante das adversidades climáticas gerou uma cultura de forte identidade, marcada por ritmos como forró, a música de Luiz Gonzaga, o shot, o baião, a literatura do cordel, os emboladores, o repente, as festas juninas são elementos fundamentais dessa cultura. Autores como Graciliano Ramos, Vidas Secas, Raquel de Queiroz, o 15, Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, eu até já mencionei os outros dois, retrataram com maestria a vida e as lutas do sertanejo, consolidando a importância cultural da região. A força do Nordeste também se reflete em movimentos como o Cangaço, liderado por Lampião, que apesar da natureza de violência, deixou um legado de lendas e canções que permeia o imaginário popular. E a cultura afro-brasileira, carregada de racismo, mas de legado e luta também. A cultura afro-brasileira é um dos pilares da identidade nacional, fruto da herança de milhões de africanos escravizados que foram trazidos do Brasil. Religiões como candomblé, umbanda, capoeira, o samba de roda, a culinária, a musicalidade, são exemplos de profunda influência africana, uma influência étnica importante ao se misturar aqui dentro da nossa cultura brasileira. No entanto, essa rica contribuição coexistiu e ainda coexiste com o racismo estrutural, infelizmente. A luta contra o racismo é um tema central da cultura afro-brasileira, expressa em movimentos sociais, na literatura, na música e nas artes visuais. O trabalho de intelectuais como Abdias Nascimento, o Quilombismo, de 1980, de Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, de 1988, é fundamental para compreender a questão racial do Brasil, a importância da cultura negra na formação da nossa nação, que é uma nação. A cultura afro-brasileira, alicerce da identidade nacional, foi sistematicamente desvalorizada. Voltando a Abdias Nascimento, a Djamila Ribeiro, eles denunciam a exclusão histórica dos negros nas políticas culturais e educacionais. Conceição Evaristo propôs a escrevivência, escrevivência, como conceito de uma literatura marcada pela vivência negra e feminina. O conceito de escrevivência, cunhado por Conceição Evaristo, expressa a escrita que brota da experiência vivida na pele, nas ruas, das memórias. Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, o livro Torto Arado de 2019, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito da Cor, de 2006, Micheline Verunsky, O Som do Rugido da Onça, de 2021, retomam a história do Brasil a partir de vozes silenciadas pela escravidão, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Conheço os autores, mas somente um dos livros. Música, samba e carnaval, a Sinfonia Brasileira e outras musicalidades. A música é uma das mais poderosas expressões da nossa brasilidade. O samba, nascido nas rodas de terreiro, se tornou símbolo nacional, como mostram Simas e Lopes, em publicação de 2015. O carnaval, embora associado à festa e alegria, ele carrega camadas de tensão social, controle estatal e resistência popular. O carnaval tinha nascido de uma espontaneidade. O samba no morro, quando o morro descia para o asfalto, isso foi incorporado, mais ou menos na época ali do Estado Novo, isso foi incorporado e dirigido pelo Estado. É como se quisesse controlar aquelas populações, mas ao mesmo tempo isso deu visibilidade para muitas gerações de pessoas e inclusive para o turismo, para o turista e para o estrangeiro, né? Os cancioneiros regionais como Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Elomar, Cartola, Jackson do Pandeiro, Chico Science, Elza Soares, foram um rico acervo poético musical que narra o país em todas as suas contradições. E esses cancioneiros regionais, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Elomar, no interior nordestino, somam-se ao Seu Valença, o Chico Sainz, que já falei de Pernambuco, Cartola, Nelson Cavaquinho no Morro Carioca, Renato Russo e Cazuza nos centros urbanos, artistas como Elza Soares, que já mencionamos, e a força de seu movimento cruzaram décadas cantando a dor e a fúria dos excluídos. Eles compõem uma memória sonora e poética da nação. A música é então a expressão mais universal da nossa cultura, da cultura brasileira. Do chorinho ao rock, passando pela bossa nova, o MPB, o axé, a diversidade de ritmos é impressionante. O samba, contudo, é o ritmo que mais se associa à identidade brasileira, especialmente por sua ligação com o carnaval, e é o que é mais visível no estrangeiro, relativo a nós. O carnaval, por sua vez, é a maior festa popular do Brasil, uma explosão de cores, música, dança, alegria que reflete a criatividade, a capacidade de organização das comunidades e as histórias que eles contam, né?
Escolas de samba como Mangueira, Portela, Salgueiro, no Rio de Janeiro, são exemplos de grandiosidade desse espetáculo. Dizem que é um dos maiores espetáculos do mundo. No entanto, é importante ressaltar que o samba e o carnaval também são espaços de crítica social e política, onde as letras das músicas e enredos dos desfiles frequentemente abordam questões de desigualdade social, de racismo e de corrupção. E é verdade. Inclusive chama atenção para grandes ícones nacionais, pessoas que são culturalmente relevantes, né? Mas mais um pouquinho sobre os cancioneiros aí. Existe uma diversidade sonora no Brasil com relação a esses cancioneiros. Olha bem, cada região do Brasil possui seus cancioneiros, não apenas coletâneas de música, mas a própria tradição oral e a produção musical que identifica o local. Por exemplo, no Sul, tem um ritmo chamado vaneirão e as canções gaúchas, muitas vezes com letras que evocam a vida do campo, a tradição do gaúcho, e são emblemáticas. No Sudeste, além do samba e da bossa nova, o sertanejo universitário que surgiu agora, o funk, se destacam na vida urbana e nas rádios. O Centro-Oeste, onde a música sertaneja de raiz e o pagode goiano tem força e presença. No Norte, a música indígena, o carimbó e o tecnobrega de Belém são expressões vibrantes. No Nordeste, o forró, o frevo, o axé, o maracatu são trilhas sonoras de uma cultura rica e festiva. Essas manifestações elas são divulgadas por rádios comunitárias, programas de TV regionais e cada vez mais para plataformas de streaming e redes sociais que permitem o acesso a essa riqueza musical para um público global, isso é, democratizando o conhecimento, né? Agora vamos falar um pouco das visões críticas da política e da nossa sociedade, mas vamos fazer um apanhado de forma mais progressista. Menos jogando a coisa para baixo, que nós estamos sempre falando mal, né? A cultura brasileira sempre foi espaço de reflexão crítica sobre política e sociedade. A Tropicália foi um movimento cultural da década de 1960 com artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé. Utilizou a música e a arte para questionar a ditadura militar na época e a cultura do consumo. A literatura contemporânea, com os autores como Luiz Rufato, Inferno Provisório, né? Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, aborda temas como a violência urbana, desigualdade social, as minorias, oferecendo uma visão progressista e desafiadora do status quo. Sociólogos e politicólogos, Gessé de Souza, Alite do Atraso, Marilena Chauí, Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, do ano de 2000, contribuem com análises profundas sobre as estruturas de poder e mazelas sociais do país, influenciando o pensamento crítico e as discussões sobre o futuro do Brasil. O Brasil é um país de extremos, onde a desigualdade é estrutural. Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa do Brasil de 1975, critica a perpetuação das elites, assim como o já mencionado Gessé de Souza. Jamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista, e Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019, trazem perspectivas descoloniais, ou seja, acabar com o colonialismo, né? Porque ele ainda existe de certa forma no inconsciente do brasileiro. Literatura contemporânea, novas vozes e narrativas plurais. A literatura contemporânea brasileira é marcada por uma ampliação de vozes periféricas, indígenas, LGBTQI+, negras, o Jarid Arraes, o Ayrton Krenak, já mencionado, o Muniz Sodré, destacam a importância da diversidade, da reinvenção da memória. Gessé de Souza, outra vez mencionado, propõe uma crítica à elite que mantém herança escravocrata e novas formas de dominação sempre que possível. Ele é um crítico contumaz. Esses autores demonstram que a cultura é um campo de luta política e simbólica. A partir das margens emerge um novo centro discursivo que questiona o Brasil oficial e propõe outras narrativas. A partir das margens. A literatura brasileira contemporânea é marcada por vozes de várias, uma pluralidade de vozes e temáticas, Além dos autores já mencionados, surgem escritores que exploram novas linguagens e perspectivas, como Itamar Vieira, que já citamos no Torto Arado, o livro 2019, que aborda a realidade de um semiárido baiano e as questões de raça, gênero e a Conceição Evaristo, com Ponciá Vicêncio, de 2003, dá voz a experiências de mulheres negras. Essa nova geração de escritores contribui para desconstruir estereótipos, ampliar a representatividade na literatura brasileira, enriquecendo o panorama cultural.
é importante e interessante que a gente venha a acessar esses livros, ler sobre isso, porque está falando daquilo que somos. Ainda na nossa literatura, ela reflete uma visão crítica da política e da sociedade brasileira e é alimentada por pensadores como Gessé de Souza, já mencionado, denuncia a persistência da resistência Ele denuncia a persistência de uma elite escravocrata. O Roberto da Mata, que analisa os rituais das hierarquias sociais. Ailton Krenak, o filósofo indígena que propõe uma revisão profunda da relação com a terra e o modo de vida capitalista, em livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ao lado de vozes como Jari de Arraes, que resgata heroínas negras e indígenas esquecidas na história oficial. Vocês veem que nós temos um rico manancial para ler sobre isso aí. O Brasil é um país de extremos, onde a desigualdade é estrutural. Florestan Fernandes fala isso na Revolução Burguesa do Brasil. O Gessé na elite do atraso, que critica a perpetuação da elite. A Jamília Ribeiro, pequeno manual de antirracista. Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Fazendo aí um resumo e trazendo de volta as perspectivas descoloniais, né? A cultura das novelas, um espelho e influência nacional. Uma coisa interessante que é importante falar, porque as novelas brasileiras, você pode falar mal das redes e tal, mas elas são exportadas, né? É um produto nacional e reflete muita coisa interessante. Mesmo a gente não, eu por exemplo, não gosto muito, né? Porque acho que eles condicionam muito, manipulam muito, mas são produtos interessantes de serem avaliados. Olha só, as novelas nacionais brasileiras, né, produzidas principalmente pela Rede Globo, né, tornaram-se um fenômeno cultural com grande apelo popular. Elas não apenas entretêm, mas também refletem, por vezes moldam a cultura e os costumes da sociedade. E eu reforço que isso aí é a realidade. As telenovelas, desde Roque Santeiro, de 85, até Pantanal, de 2022, que já tinha sido produzida lá pela Manchete, lá em outro ano, oscilam entre o apelo urbano e a valorização do interior. A Globo popularizou o Nordeste em produções como O Alto da Compadecida, de 1999, enquanto a Record investiu em temas religiosos Os 10 Mandamentos. O apelo à cultura nordestina e interiorana, novelas como Saramandaia, de 76, e depois revista em 2013, Cordel Encantado, de 2011, Velho Chico, de 2016, se inspiraram na riqueza do folclore, dos costumes, das paisagens nordestinas e do interior do Brasil. O interior caboclo, né? Elas apresentam personagens com sotaques marcantes, superstições populares, dramas familiares enraizados na cultura regional, o que gera uma grande identificação com o público dessas áreas e também com o público urbano, que busca uma conexão com as raízes brasileiras. As trilhas sonoras dessas novelas frequentemente incorporam ritmos e instrumentos típicos como forró, o shot, a viola caipira e entre outros ritmos, né? E já no apelo urbano, ao mesmo tempo, as novelas como Vale Tudo, que está sendo reprisada agora, Senhora do Destino, Avenida Brasil, mergulham na vida urbana, explorando os desafios, as ambições, os dramas das grandes cidades. Eles abordam temas como ascensão social, corrupção, relacionamentos complexos, a diversidade de personagens que habitam centros urbanos, desde os condomínios de luxo até as comunidades mais periféricas, algumas até ribeirinhas. Essas novelas refletem a modernidade e as transformações sociais, seus cenários urbanos, com os bairros do Rio de Janeiro, de São Paulo, e tornam-se quase que personagens esses bairros por si só. Eu falei ribeirinhas, periféricas, desculpa. Exemplos e registros e divulgação. As novelas são disseminadas por meio de televisão aberta, alcançando milhões de lares diariamente. As trilhas sonoras são lançadas antigamente em CD, agora são nas plataformas Spotify, Deezer, etc. As músicas os temas de abertura se tornam conhecidos e os personagens são icônicos e viram hits, né? Se um determinado autor fizer uma música, ela for usada numa novela, ou pelo menos vinha sendo assim, ele ganha uma projeção nacional e até internacional, se for o caso. Além disso, a internet e as redes sociais, as rádios de todo o país tocam essas músicas, tá? Reforçando a popularidade. Além disso, a internet e as redes sociais são hoje um importante meio de divulgação e interação, com as discussões sobre os enredos, os personagens e os temas abordados nas novelas. Tem muitos vídeos
no YouTube, muitos comentários em vários blogs que falam sobre essas produções. Sites especializados, blogs, canais de YouTube também se dedicam a analisar e repercutir o impacto cultural dessas novelas, conforme eu mesmo disse. Bom, vamos fazer uma conclusão então para terminar o programa, esse programa pontuando de hoje, com a cultura brasileira. A cultura brasileira não pode ser compreendida sem se considerar suas tensões históricas, colonização, resistência, exclusão e invenção. Em vez de uma essência, ela é uma constante reinvenção simbólica. A valorização de suas vozes plurais e seus territórios de resistência é o caminho para compreender não apenas o passado, mas as possibilidades de um futuro até mais justo, quem sabe. A cultura brasileira, então, é essencialmente um convite à descoberta. É um universo em constante ebulição que se reinventa a cada dia sem perder a conexão com as suas raízes. Compreender essa cultura é mergulhar em sua história, em suas contradições, em sua capacidade infinita de se expressar através da arte, da festa e da resistência. É reconhecer que, apesar dos desafios sociais e políticos, a riqueza cultural do Brasil é um dos seus maiores tesouros, assim como a biodiversidade. Nós somos biodiversos, inclusive culturalmente. Nós temos um patrimônio vivo aqui que pulsa em cada ritmo, em cada história, em cada voz que emerge desse território plural. É um organismo vivo, contraditório, mas potente, feito de festa e luto. Então é reconhecer que, apesar dos desafios sociais e políticos, a riqueza cultural do Brasil é um dos maiores tesouros, um patrimônio vivo que pulsa em cada ritmo, em cada história, em cada voz que emerge desse território plural. É um organismo vivo, contraditório, mas potente. Foi feito de festa, de luto, de denúncia e beleza, de silenciamentos e vozes insurgentes. É um campo de disputa simbólica e política, onde se joga o futuro do país. Como diz Suassuna, o Brasil não é para principiantes, mas é certamente um dos mais complexos e ricos caldeirões culturais do mundo. O Suassuna talvez seja uma das vozes do Nordeste lá mais rica e interessante e autêntica. Ele ainda tem muitos vídeos no YouTube e eu adoro ver os vídeos dele, eu morro de rir do carisma dele, da forma dele contar as histórias, as piadas, ele tem umas piadas sensacionais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, passa esse programa para frente, desculpe meus erros aí, o telefone que tocou aqui, que bateu algumas vezes. Eu espero que você tenha gostado, passe esse vídeo para frente, deixa seu like, deixa um comentário, os comentários são importantes, diz, se você não quiser comentar nada, diz pelo menos de onde você está me lendo, me ouvindo, né? Me lendo não, mas ouvindo, e me acessando se for o caso. Assina o nosso canal aqui, dá uma força para a gente poder conseguir que muitos ouvidos, né, muitas mentes possam ser conquistadas por esse trabalho e que a partir dele as pessoas pesquisem por sua conta. O Brasil é muito bom, o Brasil só precisa de melhorar as suas políticas e as suas desigualdades. O resto, nós somos ricos em tudo, petróleo, água, cultura, diversidade, nós somos ricos em tudo, nós somos uma terra abençoada. E sem contar que nós somos bonitos, né? Que isso aí é uma coisa difícil de se ver pelo resto do mundo, né? Gente, muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com um assunto que nós acharmos muito interessante. E até lá.